Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 71. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 14 horas e 46 minutos, horário de Brasília, ou 18 horas e 46 minutos, horário de Lisboa, onde estou nesse momento. Aliás, estamos na sexta-feira, 9 de maio de 2025, e o Petit Invest vai trazer aqui algumas reflexões e análises sobre o ambiente de negócios, sobre a dinâmica de investimentos, sobre a dinâmica macroeconômica internacional. E então, Tang, tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel? Cara, a gente já fez muita coisa aleatória aqui nesse podcast, mas de gravar às 14h47 de uma sexta-feira, eu acho que é a primeira vez. O nome disso, mais uma vez, é comprometimento, compromisso. Precisamos gravar e o horário que tem é esse horário que vai ser. Então, Daniel Souza, estamos aqui nesse novo horário, quer dizer, apenas essa semana, né, nesse Petit Invest. Deixo as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente aqui nessa live no YouTube, pessoal que acompanha também a gente no podcast, nesse episódio, que é um oferecimento da Rio Claro Investimentos, né? Se você tem aquele dinheiro que você quer saber como investir num momento de incerteza, um momento de bagunça aí do sistema internacional, mercado sobe, mercado desce, procura lá a Rio Claro, porque ela pode fazer uma excelente gestão da sua carteira, aquele dinheiro que você tem guardado, aquele dinheiro que você quer contar para uma aposentadoria, para comprar um apartamento, para realizar seu sonho. Acessa lá, o link está na descrição deste episódio. Daniel Souza, hoje a gente vai falar sobre um assunto que mexeu bastante com os mercados, tem mexido bastante com os mercados, que é finalmente começarem a sair os acordos comerciais. O Trump colocou tarifa em, eu ia falar meio mundo, mas não foi meio mundo, né? Foi o mundo inteiro. Saiu tarifando todo mundo e Menos disse arroz. menos arroz, mas disse que o mundo todo estava procurando ele para assinar acordos, que agora estava todo mundo aos seus pés, para os acordos saírem. E não saíram tantos assim, né, Daniel Souza? Mas aí saiu aquele acordo entre Estados Unidos e Reino Unido. Me conta, Daniel, o que só você viu acerca desse acordo? Ô, Tanguy, você sabe que o mercado está carente de boas notícias, né? Depois das tarifas impostas pelo Donald Trump, que colocaram ali no radar de todo mundo a possibilidade de uma recessão, também a possibilidade de uma inflação mais forte em função dos custos que acabam aumentando em função de tarifas majoradas. O que a gente observa é que saiu essa semana um acordo entre Estados Unidos e Reino Unido. Olha que coisa boa! Estados Unidos e Reino Unido anunciaram um acordo comercial. E aí a gente vai olhar os detalhes, né, Tanguy? Porque o diabo mora nos detalhes. E aí o que a gente observa é que os detalhes finais ainda vão ser redigidos. Tá, ainda vão ser ditos, não temos os detalhes finais, né? Nas próximas semanas parece que vai sair tudo concluído, bonitinho, mas o importante era anunciar, né? O importante era anunciar. E o que a gente observa também é que o acordo, ele alcança um número muito restrito de setores. A gente está falando aí de redução de barreiras comerciais para produtos agrícolas, automóveis, alumínio e aço. A gente não está falando aí de um acordo de livre comércio, nem perto disso. Aliás, as tarifas de 10% continuam para uma grande gama de produtos britânicos que queiram entrar nos Estados Unidos. Mas mesmo assim o mercado olhou para essa notícia e falou a ótima notícia. É o início de uma nova era. É um início realmente de uma era onde acordos serão celebrados e os mercados serão reabertos. Não sei, Tanguy. É o tradicional para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então, se tá com nada aí, cara, saiu algum acordo, já é alguma coisa. É bem por aí. Agora, eu tô achando que é muito wishful thinking. Quer dizer, é o mercado olhando para isso e pensando, cara, nossa, temos aqui uma excelente notícia e não temos nada demais. Temos apenas o anúncio de um acordo que envolve uma gama limitada de setores. Agora, uma coisa que eu gostei muito desse acordo, né, que é fantástico, que mostra exatamente como você estava falando, pô, saiu o acordo e tal, você vai olhar os detalhes do acordo, é um acordo que muda muito pouca coisa, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos vão reduzir, né, a partir desse acordo, as tarifas sobre automóveis britânicos. Importante lembrar que o Reino Unido tem uma gama bastante grande de automóveis, né, que é produzido
pelas suas indústrias, seja no Reino Unido, seja em outros países, mas alguns automóveis como Aston Martin, Rolls-Royce, Mini, Bentley, Jaguar, Land Rover, são todas marcas britânicas, e as tarifas que os Estados Unidos estavam aplicando para automóveis britânicos eram de 27,5%. É alto. Essa alíquota vai cair para 10%. Bom, Daniel, é um avanço, né? De 27,5% para 10% é um belo avanço. Porém, essa redução das tarifas, ela vai estar limitada a 100 mil veículos por ano, que é basicamente, Daniel, o que o Reino Unido exporta para os Estados Unidos hoje. Ou seja, não é que você vai baixar a tarifa e isso vai levar a um aumento nas exportações britânicas para os Estados Unidos, por exemplo. A tendência é que se mantenha mais ou menos no mesmo lugar. Claro, os automóveis britânicos vão chegar mais baratos no mercado americano? Vão, mas é uma mudança muito incremental, né, Daniel? É pouquinho, é uma vírgulazinha ali que você mexe, e me parece que isso permeia o acordo de uma forma geral. Então, mais uma vez, existe uma expectativa, poxa, que bom que saiu o acordo e tal, mas me parece, Daniel, eu queria te ouvir sobre isso, que a expectativa maior que a gente pode colocar a partir dessas tarifas todas do Trump são os acordos que vão sair sem os Estados Unidos. Então, por exemplo, o Reino Unido acabou de assinar um acordo com os Estados Unidos, mas assinou já, estava negociando, enfim, um acordo entre Reino Unido e Índia. Aí Saiu já, sim, anunciaram. saiu, pois é. Então foi negociado, desde que o Trump colocou aquelas tarifas, vinha sendo negociado e finalmente saiu. Então a gente está falando aqui sobre esse acordo, sim, ele pode incentivar mais o comércio entre países que não envolvam os Estados Unidos. Esse é um aspecto que me parece super importante, que a gente tem levantado essa bola aqui no Petit Jornal, a possibilidade dos Estados Unidos perderem espaço no mercado internacional, porque afinal a gente tem aí acordos sendo celebrados sem os Estados Unidos. Isso acaba sendo um elemento que chama demais a atenção, acaba sendo um elemento que se torna aí uma janela de oportunidade para que você faça comércio sem os Estados Unidos, e os Estados Unidos, nesse sentido, acabam sendo um pouquinho mais isolados. E a interpretação que muita gente está fazendo é que é o início de muitos acordos serão feitos a partir de agora, Tanguy. E me parece que não é por aí. Não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer, que serão acordos robustos. A ideia protecionista do Trump é para valer. Isso não é um blefe. É claro que o Trump adota aquela estratégia realmente de você ter um ambiente onde você endurece na negociação com o objetivo de alcançar acordos melhores, mas na prática ele continua acreditando no protecionismo como mecanismo para obter vantagem para os Estados Unidos e para trazer algum tipo de reindustrialização. Ou seja, a reabertura do mercado americano para patamares pré-Trump não me parece factível. Tudo bem que talvez não seja aqui aquela terra arrasada que nós chegamos a observar num determinado momento, essa possibilidade, mas mesmo assim acho que está havendo um certo otimismo em relação à possibilidade de acordos e está havendo um certo otimismo em relação à intensidade que esses acordos podem alcançar junto aos diferentes países que negociam com os Estados Unidos. Basta pegar o exemplo da China, a negociação continua muito tensa, não está simples, e é a negociação que mais importa nessa confusão toda. A negociação começa amanhã, né? Começa nesse sábado, né? Vão repercutir as informações que a gente tiver um pouco mais pra frente. Outra coisa que eu queria destacar, Daniel, é a postura do Trump, né? Depois que o acordo é assinado. A gente está falando sobre um acordo, Daniel, dos Estados Unidos com o seu maior aliado, né? O Reino Unido é um aliado de primeiríssima hora, é aquele país que os Estados Unidos podem contar para o que der e vier, é aquele país que vai para a guerra com os Estados Unidos, é aquele país que enfrenta os desafios americanos junto com os Estados Unidos, considerando que é desafio deles também, né? Os britânicos e assim, o Reino Unido diante dos Estados Unidos é um super aliado. E aí a declaração do Trump logo depois desse acordo é: o Reino Unido fez um grande acordo, conseguiu um grande acordo, né? Outros terão tarifas muito maiores. O recado que ele passa, Daniel, é um recado condescendente, né? Um recado de que, olha, a gente negociou e eu fui magnânimo, assim, eles aceitaram se curvar e que bom para eles, né? Eles conseguiram um belíssimo acordo. É importante notar que isso é importante para os Estados Unidos também, né? E aí você tem os britânicos, por outro lado, celebrando que houve um acordo, dizendo que, né, falando aí sobre a importância dessa parceria. Então, Keir Starmer, por exemplo, que é o primeiro-ministro britânico, disse que esse é um acordo fantástico, um dia histórico. E a gente teve o Peter Mandelson, né, que é o embaixador britânico nos Estados Unidos, dizendo
It's not a still picture, it's a movie. Ou seja, a gente não tem que olhar para a imagem, a gente tem que olhar para o filme. Então, a impressão que se tinha de que a relação estava ruim e tal, era uma foto. Mas a gente tem que olhar para o filme. No filme, de uma forma geral, os dois acabam tendo boas relações, os acordos acabam saindo, mas é um contraste muito grande, né? Entre a postura britânica, uma postura de os Estados Unidos são nossos aliados, a gente vai conseguir se entender, a despeito de todos os problemas, e a postura americana, que é a postura do Trump, que é, eles, britânicos, conseguiram um bom acordo, como se não fosse um acordo bom para os Estados Unidos, como se os Estados Unidos estivessem acima disso. Isso não sequer abalou os Estados Unidos. Lembrando sempre, Tanguy, que a interpretação que os mercados têm dado quando sai um acordo como esse é que a economia vai crescer mais do que eu estava imaginando, porque acordos abrirão mercados e, consequentemente, mais comércio será possível e mais crescimento acontecerá. Além disso, acordos abrem a possibilidade de menos tarifas e uma inflação mais baixa, o que abre espaço para mais consumo e mais crescimento econômico. É por isso que o mercado reage bem a um acordo como esse. A reflexão que nós trazemos aqui é se você não está pegando um acordo que é muito limitado com um parceiro absolutamente diferenciado dos Estados Unidos e está tomando como padrão. Olha, diante disso, acordos agora vão acontecer em profusão. Aliás, muitas vezes parece que as pessoas acreditam no que o Trump está dizendo, que está todo mundo na porta dos Estados Unidos querendo celebrar acordos a qualquer custo e para tentar, de alguma maneira, manter o mercado americano minimamente aberto para os seus produtos, o que não é necessariamente verdade. Quando o Trump fala que tem um monte de gente querendo celebrar acordo com ele não dá muito detalhe, né? Ele não traz ali maior concretude, ele não fala de negociações em curso, e ele é um cara linguarudo. Se ele tivesse mais informações, muito provavelmente ele as ofereceria para o grande público nas inúmeras declarações que ele acaba oferecendo à imprensa. Mas a gente está falando de um ambiente onde ainda há muita tensão, há muita incerteza. Essa continua sendo a tônica da economia mundial, como a gente tem observado nas últimas semanas. Não me parece que isso tenha mudado. Embora o mercado está muito carente de boas notícias, embora todo mundo está querendo ali acreditar que, puxa, o mundo vai continuar sendo como era antes, os mercados vão se manter abertos, a inflação não vai ser tão alta, eu acho que até o presente momento a gente não tem nenhum elemento que nos leve a acreditar nisso. Esse é o meu ponto, né? E até agora nós continuamos tendo como cenário base mais tarifas, mais inflação, menos comércio, menos crescimento econômico, e isso não é bom para os mercados, isso não é bom para a economia mundial. Talvez não seja aquele desastre que se desenhou num determinado momento, mas está longe de ser aquele cenário esplendoroso que nós chegamos a ter num passado não muito distante. É isso, Daniel Souza. Agora, o que fazer com isso, né? O que a gente faz com essas informações todas, mercados que sobem, mercados que descem, né? A gente viu hoje, por exemplo, na verdade ontem, assim que o acordo foi anunciado, um crescimento das ações da Aston Martin, por exemplo, né? Fabricante de automóvel, 10% de crescimento, Rolls-Royce, 3,6%, a partir de um movimento muito pequeno. O que você faz com isso? Você investe na Aston Martin, né? O que você faz? Qual é exatamente a decisão? Não sou eu, não é o Daniel que podemos, né, dar essa informação para vocês ou esse direcionamento. É por isso que a gente indica os nossos parceiros da Rio Claro Investimentos, link na descrição desse episódio. Lembrando, Tanguy, que na Rio Claro Investimentos você tem uma política transparente onde a empresa trabalha exclusivamente para você que é cliente. Eles têm como pilar a isenção do conflito de interesses. A Rio Claro é uma empresa completamente independente, não recebe comissões de nenhuma corretora ou banco e, consequentemente, ela trabalha exclusivamente para o cliente. Portanto, se você tem um dinheiro guardado, se você está pensando na aposentadoria, se você está pensando no futuro, se você quer organizar a sua vida financeira, consulte os nossos amigos da Rio Claro Investimentos, link no descritivo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais do trabalho deles. É isso, Daniel Souza. Semana que vem estamos de volta com bate-papo já na segunda-feira. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.